Em cima do fato, com Edilene Lopes. A acirrada disputa por uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. O senador mineiro Rodrigo Pacheco pode ter um apoio, até então impensável, para bater Jorge Messias, advogado-geral da União e preferido do presidente Lula. Aí, Edilene, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, o presidente Lula só vai indicar ao Supremo Tribunal Federal o nome escolhido por ele quando ele tiver o termômetro exato do Senado. Isso porque a indicação do presidente Lula precisa do aval do Congresso Nacional. Há uma sabatina que é realizada na Comissão de Constituição e Justiça. E, a princípio, Lula não tem segurança sobre se o nome do AGU, o advogado-geral da União, Jorge Messias, seria aprovado nessa sabatina, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário do Senado Federal. E aqui, vamos dizer claramente, nós temos dois candidatos e dois cabos eleitorais importantíssimos. Um que indica e o outro que controla, coordena, preside a casa que faz a sabatina, ou seja, que aprova o nome indicado. O presidente Lula quer o nome de Jorge Messias, o advogado-geral da União, pessoa da confiança dele, mais ligada do que o segundo nome, e a Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, faz campanha clara e aberta para Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso e senador por Minas Gerais. E nesse contexto todo, um fenômeno diferente, no mínimo, acontece. A direita, ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, prefere o nome de Rodrigo Pacheco, porque a alegação deles é de que Jorge Messias é muito ligado ao presidente Lula e seria um braço do Executivo no Supremo Tribunal Federal. Mas o ponto de mais estranheza é que Rodrigo Pacheco, outrora, em outro momento, já foi odiado pela direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que, em dado momento, ele teve que trancar suas redes sociais, dada a chuva de comentários que tinha contra o presidente do Congresso, porque ele não levou adiante o pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E também não alavancou legislações que eram pedidas pela direita para diminuir os poderes do STF. Mas agora a direita prefere Rodrigo Pacheco do que Jorge Messias. E é calculando este risco que o presidente Lula tem um milindre de tomar a sua decisão. Ele foi para a Malásia, veio para a COP, voltou para Brasília e até hoje não se decidiu. Lula ainda vai conversar com líderes no Congresso Nacional, com o próprio Davi Alcolumbre, antes de tomar a sua decisão e fazer a sua indicação. Por que para a direita, ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é importante que o nome seja de Rodrigo Pacheco ao invés de Jorge Messias, se a dúvida estiver entre esses dois? Primeiro, porque Pacheco é considerado menos lulista ou menos ligado ao presidente Lula do que Jorge Messias. E segundo, porque se ele for indicado ao Supremo Tribunal Federal, é um nome fora da jogada em Minas Gerais, já que ele é o candidato mais competitivo no campo da centro-esquerda. E por que Davi Alcolumbre tem vantagem por aí? Porque o presidente Lula não tem nada para negociar ou para acordar com a direita. Mas Davi Alcolumbre, o presidente da casa, ele tem que conversar com todos os campos da política, inclusive com a própria direita. Então, ele larga na frente e o candidato dele tem certa vantagem. Só que a decisão está nas mãos do presidente Lula, porque é dele a prerrogativa da indicação. Então, a demora em indicar o nome tem a ver com todo esse contexto e com o temor do Palácio do Planalto de que o nome de Jorge Messias não seja um nome aprovado pelo Senado. Se Rodrigo Pacheco for indicado, Lula vai ter que escolher um outro nome para disputar o governo de Minas Gerais. E aí, essa é uma conversa que o partido já começa a ter com outras possibilidades. Tem uma entrevista do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, que está aqui na COP, porque aqui vai acontecer também um encontro do PT para discutir questões climáticas e que pode, inclusive, terminar com um documento que vai ser inserido no programa de governo de Lula, se ele for candidato à reeleição em 2026. E logo depois dessa reunião, amanhã e depois, tem também a reunião dos partidos do campo progressista, ou seja, os que fazem a base do presidente Lula atualmente. Então, Edinho Silva falou sobre política de Minas Gerais com a Itatiaia e essas informações, essa entrevista na íntegra está no nosso YouTube para quem quiser conferir. Kátia e Eustáquio. Obrigado. Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato, direto de Belém, aqui no Jornal da Itatiaia.